Fala galera, beleza? Eu sou o Udine, você está no Bora Mundo e a gente vai para mais um vídeo de pedagogia, tá? Bom, para você que não sabe, nós estamos fazendo uma playlist, aqui tem uma playlist sobre linhas pedagógicas, ou correntes pedagógicas, tá certo? É importante porque são do século XX, então são muito atuais, na verdade a grande maioria tá até hoje nas escolas e instituições, tá certo? Então hoje eu vou passar rapidão um vídeo sobre o nosso querido construtivismo, tá certo? Então a gente vai falar sobre a linha do construtivismo, certo? Antes de falar da linha do construtivismo, deixa eu já te dar uma dica aqui. Tem livros específicos sobre isso, muito bons, baratos aqui na Amazon. O link tá aqui na descrição, clica lá que eu tô indicando alguns livros de pedagogia para você. Clica, põe no teu carrinho e faça suas compras para ajudar o canal. Olha só, antes de falar o que é essa pedagogia do construtivismo, né? Pedagogia construtivista, eu vou falar o que é o construtivismo, mas eu vou passar muito rapidinho, en passant, porque eu vou deixar, vai aparecer um card aqui em cima, certo? E você vai para uma playlist onde tem vídeos falando sobre as correntes pedagógicas e vai te explicar direitinho melhor. Aqui eu vou passar só por cima, certo? A psicologia, então, ela no começo era junto com a filosofia, ela vai se deslocar, vai se separar da filosofia, porque ela começou na filosofia, e ela vai se tornar uma psicologia científica, certo? Isso vai acontecer nos experimentos que vão ser feitos, ela vai começar a tomar uma cara científica e começar a ter dentro da psicologia a introdução dos métodos científicos, tá certo? O Wundt, certo? Ele é um dos caras que ele vai desenvolver uma pedagogia, aliás, uma ciência, né, psicológica, aonde mais pra frente o Edward Teacher, ele é um cara que vai pegar essa dinâmica que ele está construindo como ciência e vai chamar de estruturalismo, certo? E aí é o seguinte, a gente tem então uma coisa importante, que é o foco do estruturalismo, lembrando, naquele momento, certo? Que é o seguinte, ele tem um objeto de estudo específico, tá certo? Então, qual é o objeto de estudo? A gente tem aqui, ó, a estrutura consciente da mente e as sensações, certo? Então, naquele primeiro momento, a gente está falando aí do começo, né, da psicologia científica. Naquele momento, essas duas questões, o consciente, certo, da mente e as sensações, ele tinha todo um método muito inicial, né? Ele tinha um processo metodológico muito, como eu posso dizer, lógico, não tinha as tecnologias de hoje, então perto de hoje era meio superficial. Isso, inclusive, trouxe algumas questões que mais para frente vai fazer com que esse método, com que essa corrente, dessa forma, seja extinta. E ela vai tomar outras características, tá certo? Mas o objeto de estudo dessa perspectiva, tá? Desse tipo de pensamento da psicologia, né? Era exatamente o consciente da mente e as sensações, certo? Bom, então o que a gente tem como psicologia de começo? A gente tem a psicologia de começo, inclusive eu vou ler aqui porque está bonitinho, tá? A psicologia no começo, o que ela seria? Estudo científico da experiência consciente através da introspecção. Eu explico isso no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que vocês vão entender direitinho. Aí tem uma questão que toda essa estrutura que eu mostrei para vocês vai ser extinta. Por quê? Vai sumir que eu digo assim, não vai ser mais usada, ela vai ser, algumas partes vão ser aproveitadas, mas ela de forma geral. Porque ela não dava conta da evolução da psicologia como ciência, né? Como, por exemplo, ela tratava da questão da introspecção, ela eliminava, ela na verdade rejeitava alguns procedimentos que hoje são importantes, como por exemplo, ela não tinha animais dentro do seu procedimento de pesquisa e ela não tinha crianças. Então você pode ver que ela era muito limitada, tá? Só que a ideia do construtivismo ficou e ela foi sendo reelaborada, certo? Bom, e aí a gente tem o seguinte, né? A gente tem a grande questão que a gente vai chegar aí no século XIX, né? A gente vai ter influência do Piaget. A psicologia do Piaget, ela é a psicologia do construtivismo, né? Então, você que não conhece Piaget, outro card aqui em cima, para você ir numa playlist
só de psicologia do desenvolvimento na teoria do Piaget, tá? Então você vai ficar ninja, certo? O Piaget vai ser o cara que vai influenciar esse método, tá certo? Então esse método ele tem uma ligação muito forte com a metodologia científica do Piaget, tá? Que vai se voltar para a educação, tá certo? E aí é o seguinte, que a gente vai ter um ponto aqui importantíssimo, é que a estrutura, uma estrutura base, né, que tinha na psicologia que o Piaget constrói, era de instigar uma curiosidade, tá certo? Pela interação e o conhecimento. Então, quer dizer, na psicologia do Piaget, quando a gente vê, ela é dividida em 4 partes, certo? Em todas essas 4 partes, a dinâmica de aprendizado está ligada diretamente com a ideia de que existe uma dinâmica de desenvolvimento natural do ser humano, certo? Se ele está num ambiente onde proporciona para ele certas ferramentas, ele tende a se desenvolver sozinho até determinado nível, certo? Então, as suas habilidades motoras, as suas habilidades sociais, as suas habilidades emocionais tendem a se ajustar e se desenvolver quando ele está num ambiente propício e principalmente em uma dinâmica mais social, certo? Então, olha só que interessante. O Piaget tem esse desenvolvimento na ideia dele, na ideia da teoria psicológica dele do desenvolvimento do ser humano, certo? O que vai acontecer é que isso é a psicologia construtivista dos nossos tempos, tá? Agora, não tinha só isso. A gente vai ter aí uma aluna do Piaget, que é a Emília Ferreiro, e ela vai pegar a teoria do Piaget e ela vai ampliar a teoria do Piaget, tá? Quer dizer, eu já expliquei esse pedacinho, o que ela vai colocar? Ela vai colocar mais a questão da leitura e da escrita, certo? Então, surge aí a questão da alfabetização. E dentro dessa dinâmica, certo? Colocada nessa teoria, você tem então a criança se envolvendo naquele meio social e desenvolvendo em cada etapa de uma forma orgânica essas suas capacidades, certo? Lembra disso. Dentro dessa ideia tem uma questão de aprendizado orgânico, tá? Não é aquele modelo que a gente conhece como da escola clássica, que é o quê? Todo mundo sentadinho, enfileiradinho, desde o pré, e o professor lá na frente como uma entidade cosmológica passando a informação e o aluno retendo essa informação. Não, aqui a gente tem um modelo diferente, certo? A gente tem uma parada diferente. A gente tem o aluno que pode estar num modelo mais aberto, mais amplo, do qual esse local preparado vai ser o suficiente para ele desenvolver uma série de habilidades de uma forma orgânica, certo? E aí agora, com essa ampliação, né, da sua aluna que analisou, estudou e ampliou essa teoria, né, a Emília Ferreiro, que tem um livro muito bom, inclusive, ela coloca também o fato de que, se o aluno tiver contato com a escrita e com a leitura, o que vai acontecer? Ele consegue se alfabetizar. Autoalfabetização, né? Quer dizer, ele vai aprendendo e decifrando esses códigos até aprender a relacionar palavras, certo? Com escrita. E ele vai aprender a se alfabetizar naquele nível básico sozinho, tá? Isso é muito interessante porque lá na Gestalt ou na Gestalt, você não conhece a Gestalt ainda, você precisa conhecer essa linha psicológica. Eu vou deixar, vai estar cheio de card aqui, tem muita coisa para você assistir. Eu fiz uma série enorme, muito boa, sobre a Gestalt. E lá fala sobre isso, sobre essa ideia de que você relaciona com a sua percepção a palavra com o objeto, e aí você escuta, e quer dizer, você não precisa de um professor para te ensinar, te alfabetizar, porque você vai relacionar as palavras com os objetos, com os códigos, que são as letras, e automaticamente, numa dinâmica que não é aquela clássica, você professor, você consegue decifrar e ter uma autoalfabetização. Sem que uma pessoa chegue e precise te explicar que A mais B dá Bá, entendeu? B mais A dá Bá. Você não precisa dessa dinâmica, você faz uma autorrelação. Então, a Emília Ferreira, ela vai trazer essa pesquisa, vai trazer essa pontuação e vai acrescentar isso na teoria do Piaget. Prestem atenção, tudo isso que a gente está falando
a ideia de uma pedagogia construtivista que vai vir agora com a teoria do desenvolvimento do ser humano, que é uma teoria do Piaget, essa teoria do Piaget específica, certo? Então, isso é uma coisa importantíssima, tá? Bom, e aí o que o construtivismo ele propõe, então, certo? O construtivismo, ele vai propor algumas coisas bem específicas, tá certo? Como eu disse, um dos pontos é fazer com que aquele que está aprendendo, o aluno, ele participe, como é que eu posso falar? Ele próprio participe, ele seja ativo no seu aprendizado por meio de experimentos, tá? Eu sempre vou usar comparativos que é para você entender melhor. Então, por exemplo, quando a gente fala da teoria clássica, da linha clássica de pedagogia, a gente tem um professor lá na frente, certo? Explicando, olha gente, blá 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 blá, blá, tá? E ele tá passando todas as orientações, ele tá aqui que nem um maestro, ó, tal é isso e aquilo, e você está de uma forma passiva, parado, sem agir, só ouvindo, refletindo e fazendo anotações, certo? Nessa dinâmica, tá? Agora, quando o construtivismo ele nos propõe a participação de aprendizado do próprio aluno, né, por meio de experimentação, de experiências, a gente está falando de que nem o ponto da alfabetização, muito do que ele pode aprender, ele não precisa ter diretamente um tutor ou um professor, tá? E aí é interessante, por quê? Porque todo um aparato que existe no mundo, todo um sistema de aprendizado já carrega uma capacidade de relação com a gente, né? Pode ver, as crianças, lógico, quanto mais estímulo tiver, melhor. E aqui na teoria do construtivismo como é relacionada com a teoria do Piaget, é exatamente isso. Se o lugar tiver essas relações nossa, eu acabei de falar a palavra, né? Que vão te ajudar de alguma forma a você se desenvolver, que já traz esse aparato, você se desenvolve muito mais rápido, né? Agora, se você não tiver isso, você também vai se desenvolver menos, mas vai desenvolver da maneira necessária, sem precisar ter um tutor, certo? Isso é importante, sem ter aquela figura do professor na frente da sala de aula para te explicar passo a passo, pegar na tua mãozinha e fazer toda uma dinâmica. Então, quer dizer que existe uma capacidade livre de aprendizado de você próprio, com aquilo que você precisa aprender, tá certo? Bom, e aí ele vai colocar um outro ponto também, que é um ponto importantíssimo, que é o que ela propõe, né? O que propõe o construtivismo. O primeiro é isso. O segundo ponto é o seguinte, né? A construção das características do mundo. O que é isso? Isso é a ideia de que vai existir uma série de coisas no mundo, a gente vai se desenvolvendo e as nossas percepções fazem com que a gente aprenda as coisas, né? Então, por exemplo, a criança vai aprendendo que... Eu vou falar do primeiro período, tá? E é importante você conhecer a teoria do Piaget do desenvolvimento. No primeiro período de 0 a 2 anos, por exemplo, a criança chega no finalzinho desse período e ela já começa a jogar as coisas, ela já começa a entender que existe uma possibilidade de ela jogar algo e ir longe, a distância, proporção, ela sabe que ela começa a ter a noção que talvez esse algo seja grande, ela tenta e vê que não dá, então ela nem tenta mais porque ela viu que é grande, por mais que ela não tenha ideia de conceito. Essas questões, né, ela vai começando a aprender, a absorver e perceber nessa teoria de uma forma orgânica. Você não precisa aprender isso de ninguém. Isso faz parte de um processo de percepção. A criança vai percebendo e ela vai aprendendo a lidar com isso, tá certo? E o que ela aprende? Uma coisa interessante é que existem umas noções básicas no mundo, né, pedagógicas, que a gente vai aprender, como noções de proporção, de quantidade, de causalidade, de volume, né? Essas coisas que estão espalhadas no mundo, que a gente vai ter contato, vão passar pela nossa percepção e nós vamos aprender a lidar com ela, certo? E vai ser dessa forma, com esses estímulos, tá? Que essa criança vai começar a construir o seu mundo, vai começar a entender o seu mundo, tendo mais contato com esse mundo, dentro dessa dinâmica que é a dinâmica de uma pedagogia construtivista. Certo? É isso aí.
Vamos lá. Bom, aí agora tem pontos importantíssimos para a gente pensar, tá certo? Um desses pontos é algo que essa pedagogia construtivista, ela tem como importância, ela dá atenção, tá? Uma da importância é a questão do erro, tá? O erro dentro desse processo, né? O erro da criança, o erro do adolescente, o erro da pessoa, tá? O erro, ele é visto de uma forma diferenciada, tá? Assim, por que ele é visto de uma forma diferenciada? Para você, pode ser que você fale, não, mas é normal, todo mundo erra. Parece algo que é simplesmente aceitável, mas não é. Tem algumas linhas pedagógicas que têm problemas com erros, principalmente erros consecutivos. No construtivismo, a visão é um pouco diferente, porque a ideia é que os seus erros sim vão te ensinar a aprender, só que o erro faz parte de toda uma dinâmica de aprendizado tão ampla que você não pode esperar que o erro não seja algo natural. Então vai errar, vai ter problemas, vão ter complicações no processo, mas isso faz parte da capacitação, tá? Então a criança vai subir, vai pisar num carrinho com rodinha, o carrinho vai escorregar, ela vai cair. Talvez ela faça isso 1, 2, 3 vezes, depois ela não faz mais, né? Então esse erro e talvez essa dinâmica de problemática que vai acontecer, no construtivismo ela é bem-vinda, porque é entendido que isso faz parte do processo de desenvolvimento, certo? Outro ponto importante é uma coisa que a teoria condena, certo? Uma coisa que ela condena é a rigidez no procedimento de ensino. E o que é essa rigidez? Primeiro, aquele modelo de sala bizarro. Eu acho bizarro. Um sentado atrás do outro, ninguém olha para ninguém, todo mundo olha para o professor lá, rei do universo, que está ali na sala, como uma criatura onipotente. Coitado, ele não quer ser essa criatura onipotente, que é uma carga muito grande, mas as crianças estão ali e esse modelo não é muito bem-vindo. É um modelo de rigidez que impede, que embarrera um desenvolvimento orgânico com mais qualidade do ser humano nas suas fases, certo? Então, por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, um modelo que também não é bem-vindo, é o modelo de avaliação, um modelo de provas contínuas pré-elaboradas e que são limitadas, tá certo? E que não levam um monte de coisa em consideração. Então, quer dizer, ela tem de ter uma rigidez que chega a ser opressora. E isso, nesse modelo construtivista, não é bem-vindo, tá certo? São coisas que esse modelo simplesmente condena, tá ok? Bom, e tem outra coisa importantíssima aqui, tá? Que é o quê? Então, existe uma disciplina. Concorda comigo, certo? A gente está falando agora de disciplina. Então, qual é a característica da disciplina desse modelo? A característica é reflexão e autoavaliação, tá? Então, a gente tem uma coisa importante que é o seguinte, você já vê que esse modelo não tem uma rigidez, né? Ele não tem a característica de uma escola rígida, né? O que acontece? Você percebe que tem um modelo de reflexão nas avaliações e de autoavaliação, certo? É aquela coisa de você não dá pontos fechados, por exemplo, para a criança responder, mas você deixa, é como se fosse uma dissertação. Não estou falando que as escolas dão uma dissertação, gente, não. Estou falando que a ideia de avaliação é como se fosse uma dissertação, onde você propõe para a pessoa escrever ou expor aquilo que ela conhece, aquilo que ela está absorvendo, aquilo que ela está gostando, para ela mostrar o potencial dela até ali, certo? É uma visão diferente de você tratar o ensino, o conhecimento e o resultado desse ensino. Pode ver que tem uma estrutura muito menos opressora, tá? Voltada ao desenvolvimento humano, certo? E aí, então, é o seguinte, a gente tem o último ponto, deixa eu ver se é isso mesmo, o último ponto, que é o construtivismo, então, ele é uma teoria psicológica que ele está preocupado e ele está voltado à ideia de que o ser humano, ele se desenvolve nas suas diferentes fases, com as suas diferentes capacidades, e é isso que o construtivismo ele leva, a ideia de lidar com cada fase e com cada capacidade, certo? Dentro da ideia de que nós evoluímos e nós estamos dentro do processo de evolução. Isso significa menos opressão e mais liberdade de se autodesenvolver, certo? Bom,
É isso aí, eu espero que você tenha gostado, tá certo? O estruturalismo, ele é bem técnico, tá bom? Porque é uma questão muito científica, tá? Muito mais científica do que filosófica. Você pode ver que a gente viu, eu acho que foi a linha Waldorf, se eu não me engano, que ela é mais filosófica, tá? É muito interessante. Essa teoria, a gente já está falando de uma psicologia científica mais rigorosa do Piaget, que vai influenciar diretamente esse estruturalismo. E nós temos, então, pontos de estrutura dessa linha muito mais elaborados. Por quê? Porque ela é mais científica, ela é mais concreta, certo? É isso aí, então. Espero que você tenha gostado. Eu tentei não me alongar, falei as características principais. E como sempre, aquela ideia, se você viu esse vídeo até o final, você vai ter a capacidade de observar essas linhas na sociedade e falar, então quer dizer que aqui eles estão trabalhando com essa linha, mas essa atividade está misturada com essa outra linha. Então eu acho que eles querem alcançar esse objetivo por causa disso, disso, disso. Ou então olhar e falar assim, eu acho que com esse grupo, nessa situação, dá para aplicar tal coisa que é de tal linha, porque o resultado talvez previsto seja esse. Quer dizer, você conhecer essas ferramentas de linhas pedagógicas e como é que elas se desenvolvem na sociedade com seus grupos, você consegue também manipular, observar isso e aprofundar mais essas linhas como ferramenta do seu dia a dia como profissional, certo? Espero que você tenha gostado. Lembre, os links estão aqui, ó, link de livro, um monte de coisa da hora. E eu tenho certeza que vai te fazer muito bem um livrinho. E não esquece, gente, vamos ler. Tem que ler, porque não adianta. Para fixar esse conteúdo, para aplicar o conteúdo como um bom profissional, você vai precisar ler e sempre rever a matéria, certo? É isso aí, então. Muito obrigado. E se você veio até aqui, você é realmente um estudante, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!